Xoxus! Tudo bem com vocês? Mais um episódio da saga do CEDERJ, a correção da AD11. Então, estamos na questão 3, que diz pra gente o seguinte. Que a gente utiliza os princípios aditivo e multiplicativo para determinar quantos números de 3 dígitos são maiores que 390. E aí, em cada item a gente tem uma especificidade, tá? Então, a gente quer, no item A, que todos os dígitos sejam diferentes. Então, a gente está na questão 3. Questão 3, AD11 de FAQ. Bom, item A, né? Todos os dígitos diferentes. A gente tem números de 3 dígitos. Começamos com 39, porque tem que ser maior do que 390. E aí a gente tem 7 possibilidades. Beleza? Possibilidades. Agora, a gente pode ter um número aqui na casa das centenas maior do que 3, 4 pelo menos, né? Então, a gente tem quais possibilidades? Do 4 até o 9, beleza? Então, a gente tem 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 6 possibilidades. Tranquilo? A gente quer dígitos diferentes. Então, nesse cara aqui, eu não posso utilizar o cara que eu acabei de usar nas centenas. Mas, em compensação, eu posso usar o 0, posso usar o 1, o 2 e o 3, beleza? Então, a gente pode usar todos de 0 a 9, são possíveis, menos 1. Tranquilinho? Então, a gente tem 9 possibilidades, beleza? E aqui, para essa terceira posição, para a casa das unidades, a gente só não pode utilizar os 2 que a gente já utilizou. Então, a gente tem 10 possibilidades menos 2, 8. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 6 vezes 9 vezes 8. Para esse caso aqui, que é quando a gente começa por maior ou igual a 4. Tranquilo? Só que a gente trabalhou com 2 casos que se excluem mutuamente. Ou bem o número começa com 3, ou bem ele começa com 4 ou mais. Não tem como ser os 2 ao mesmo tempo. Então, utilizando o princípio aditivo, a gente chega no seguinte resultado. 432, que é esse valor aqui, mais 7, que é esse caso aqui, certo? Então, a gente tem 439 números que são maiores do que 390 e possuem dígitos algarismos distintos. Tranquilo? Bom, vamos para o item B. No item B, é pedido que a gente determine aqueles que não têm dígitos iguais a 1, 3 ou 5. Bom, a luz não tá boa, né? Tá toda hora estourando na minha cara. Foi mal, desculpa aí. A gente não pode ter dígitos iguais a 1, 3 ou 5, mas não fala nada sobre ter dígitos diferentes, tá bom? Então, eu só não posso ter 1, 3 ou 5. Observa aqui, 390, 391 já não posso ter, porque tem o dígito 3, tranquilo? Então, já é do 400 em diante. Então, a gente já sabe que esse cara aqui já é maior ou igual a 4. Observa que a gente tem que excluir o 5 dessa lista, né? 1, 3 ou 5, que não podem estar. Então, a gente exclui o 5. Então, a gente pode ter o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Apenas 5 possibilidades, ok? Para o segundo, observem que agora não tem a restrição de dígitos distintos.
Mas eu não posso ter o 1, o 3 e o 5. Tranquilo? Bom, então eu tenho que tirar esses 3 caras das possibilidades aqui. Eu tenho 10 dígitos possíveis, menos 3 eu tenho 7 possibilidades. E a mesma coisa aqui para esse, ok? Então, fazendo essa conta aí pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 7 vezes 7, a gente tem 245. Tranquilinho? E o item C, para finalizar essa sequência de vídeos da AD11, ele pede que a gente tenha as condições A e B simultaneamente. Então, a gente tem que ter números maiores que 390, com dígitos distintos e não podemos ter os dígitos 1, os algarismos 1, 3 e 5. Tranquilo? Então, já para começar, a gente não tem aqueles 7 casos lá do início, do 390 até o 398, né? Por quê? Porque tem o 3, tá bom? A gente, então, vai começar com o cara maior ou igual a 4. Lembrando que a gente tem que excluir o 5. Tranquilo? Então, sobram 5 possibilidades aqui para o dígito das centenas. Agora, para o dígito das dezenas, observem que não é a mesma coisa do item anterior, aqui o 7. Por quê? Porque aqui eu não excluía o dígito que eu acabei de utilizar para as centenas, tá? Então, observem que eu tenho que excluir os 3, o 1, o 3 e o 5, e ainda tenho que excluir o dígito que eu acabei de utilizar ali nesse cara, certo? Que certamente não foi 1, nem 3, nem 5. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades. E para finalizar, no dígito das unidades, a gente não pode utilizar nem esse cara, nem esse cara. Então, das 7 possibilidades que eu tinha aqui, que consideravam que eu poderia repetir, eu tenho que tirar 2. Então, sobram 5 possibilidades. E aí, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 6 vezes 5, que dá 150. Belezinha? Espero que tenham curtido. Deixem o like de vocês. Comentem se restou alguma dúvida. Deixem a dúvida lá também na sala de tutoria. É isso. Boa PX1. Até o próximo vídeo. Um beijo.